Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo amado de Deus. Meu nome é Emanuele. E o meu Carlos. Temos 1 ano e 10 meses de casados. 3 filhos. E fizemos o 21º Encontro de Casais com Cristo na paróquia de São José de Maracanaú. E hoje vamos fazer uma pequena reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Vai falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento Que da dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão que passava, o cego gritou: "O que está acontecendo?" Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Ele então começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." Os que iam à frente o repreendiam para que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais forte: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Jesus parou e mandou que o cego fosse levado até ele. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou: "O que quer que eu faça por você?" Ele respondeu: "Senhor, eu possa ver novamente." E Jesus lhe disse: "Veja novamente, sua fé o salvou." No mesmo instante, ele voltou a enxergar e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Essa, é a cura do cego em Jericó. A palavra que vai falar da cura do cego, que ele era teoricamente era para ser bem feliz. Cego, mendigo e em Jericó. Que a gente sabe que era uma cidade bem sofrida naquele tempo. Mas ele tinha o que era mais importante, ele tinha fé. E simplesmente ao saber da possibilidade de que Jesus estava passando naquele momento, ele se entregou e gritou: "Jesus, cura-me." Ele tinha total fé no poder de Jesus. E diferente dos outros, ele não tinha vergonha de clamar e de gritar. E saber que Jesus era o único capaz de curá-lo. Então ele não se envergonhou e seguiu em frente e gritou, até que chamou a atenção de Jesus. Jesus pediu para trazê-lo até ele e perguntou: "Que queres que eu te faça?" Era bem óbvio, Era um cego que queria ser curado, mas mesmo assim Jesus pergunta: "O que queres que eu te faça?" Porque Jesus, ele dá o livre-arbítrio para a gente. E é uma escolha nossa, é uma escolha de cada um segui-lo, clamá-lo e ter fé nele. Então, o cego respondeu que queria enxergar. Ele foi bem óbvio e assumiu completamente a fé.
dele. Ele sabia que naquele momento ele seria curado. E ele disse, eu quero enxergar. E assim foi feito. Jesus o curou. Veja novamente, você está curado. E o cego voltou a enxergar. Poderia ter acabado ali, mas não. Ele ainda foi grato, porque ele, enxergando, ele ainda continuou a seguir Jesus, glorificando. Gratidão. Gratidão. E aquilo ali serviu também de exemplo para que o povo dessem louvores a Deus. Então, nessa passagem a gente tem tópicos bem importantes. Fé. Porque se a gente ter fé tá sempre presente, né? A fé move montanhas, ela está presente em ditados populares, está presente na Bíblia, né? Basta tu ter tua fé do tamanho do grão de mostarda, que os teus objetivos serão alcançados. E é isso. A fé é o que nos move. Mas Jesus também, ele quer saber o que a gente quer. Então a gente não tem que ter vergonha de clamar. A gente não tem que ter vergonha de berrar mesmo e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso de ti. Jesus está sempre disposto a estar nos cedendo a mão. Mas ele precisa que os filhos dele o peçam e o aceite. Porque, como eu disse, ele deu livre-arbítrio. A gente precisa querer para ele se fazer na nossa vida. Então, que fique com essa passagem do cego em Jericó, uma mensagem de fé, que a gente tenha sempre fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, como nosso único Salvador, que a gente não, em momento nenhum, ponha à prova o poder de Jesus. Muitos ali enxergavam e não tinha o mínimo da fé em que o cego tinha, em que simplesmente, em saber que Jesus já estava passando, clamou por ele. E Jesus ouviu, e Jesus atendeu. E assim somos nós. Devemos clamar, devemos pedir, devemos estar sempre orando para Jesus, para que ele sempre está nos ouvindo, mas ele gosta de saber realmente os que os filhos dele precisam, mesmo a vontade dele prevalecendo. E ele nunca abandona um filho, ele sempre vai fazer o que é melhor para você. E gratidão. Devemos também ser muito gratos ao que a gente alcança, o que a gente consegue. Deus se faz presente nas mínimas coisas e muitas vezes a gente não consegue perceber. Então devemos ser muito gratos. Muitas vezes a gente só pede e não agradece. Então também devemos ter muita, muita gratidão. E como mensagem para a gente refletir, eu deixo a pergunta que Jesus fez para o cego: que queres que eu te faça? Então vamos cada um refletir, vamos ver o que a gente quer que Jesus faça na nossa vida. E mediante a nossa reflexão, a gente por toda a nossa fé, a gente por toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Então vamos refletir sobre isso, vamos sempre confiar em Deus. Essa é a pequena reflexão que a gente tinha para trazer sobre vocês, sobre fé, confiança e gratidão. Tá? Tenham todos uma boa semana. Agradecemos mais uma vez podermos estar aqui trazendo a palavra. No nosso entender, várias pessoas podem até refletir de outras maneiras, mas somos tocados pelo Espírito Santo e nesse momento eu sei que era essa mensagem que deveria ser dita. Então a gente agradece muito sempre essa oportunidade e estamos sempre disponíveis. E essa é a nossa fé em Cristo, é a nossa gratidão, né? É a maneira de
de agradecer o que a gente recebe imposto pela nossa fé. Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa semana. Tenham todos um bom dia. E até a próxima. Amém. Tchau, Tchau. amém.